eu vi um vídeo no seu canal muito legal que você fala sobre a Primeiro contato. primeiro contato em massa da população. Sim. Conte mais sobre isso. Então, os contatos eles já começaram, né? Se a você gente- for a gente- ver, vocês também a gente mostram. recebe bastante gente aqui Eu que- também recebo. É. Inclusive, eu já tive vários avistamentos. Tem um lá no meu canal, depois vocês olham, que foi na França. Que eu fotografei, assim, gente, impossível uma estrela piscar rosa, verde, azul. Dá pra ver, tipo, como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo essas luzes aqui tua? Azul, só que rosa, verde, tudo que era cor. E se comunicava comigo. Eu falava, pisca assim, pisca assado, o negócio piscava, meu. Surreal, Aí é surreal. um contataço. É um já. contataço. E aquela nave, ela ficava ali. Ela não saía dali. Na sua Começava cidadezinha, em foi? cima do meu prédio. Começava a anoitecer, eu já via ela. Ela não saía dali. Entende que não importava o horário, o negócio fica parado. Ele não se movimenta. Porque se é uma estrela, se é um satélite... Primeiro que estrela não vai piscar de todas as cores. Não, todas as cores. Entendeu? Então, eu já tive vários contatos. Vários. E já começou. Agora, o grande contato em massa, que nem a gente vê nos filmes, tá? Algumas pessoas, inclusive a doutora Mônica de Medeiros, que veio aqui, ela comenta também, que provavelmente ocorra daqui a uns 5 anos. Porém, eu ainda vou dizer para você, só vai acontecer isso quando uma porcentagem da humanidade estiver realmente preparada para isso, porque senão vai ser um caos. Porque o que é vendido na mídia, né, na grande mídia poderosa, que se isso acontecer, primeiro vão dizer que é uma invasão. E vão tentar atirar, fazer o cão, você acha? Imagina. Vão rodar com os helicópteros lá atirando nos caras, vão fazer o cão. Vai ter gente tirando a própria vida até. Imagina, principalmente para pessoas evangélicas que não acreditam. Imagina quem não acredita que existe vida além da humana. Então, precisa ainda uma boa parte da humanidade estar um pouco mais desperta para que isso aconteça. Em massa, sim. Porque vai aparecer naves-mãe em diversos locais, em diversos pontos. Que nem a gente vê nos filmes. Gente, aquilo é real. Por isso que os caras fazem os filmes. Só que existe a manipulação que mostra pra gente como se fosse uma invasão. Eles já estão... Tá cheio de nave. Tanto é que aquela sonda Sorro, ela capta direto. Tem canal que só mostra isso. Em tempo real a sonda. Com naves ali. Gigantescas. A nave Nova Jerusalém, ela nem entra em órbita. É porque ela é maior que a Terra. Como é que ela vai entrar aqui? Não tem como. Então ela fica bem acima, tipo, próxima da gente. Inclusive essas naves, elas fazem uma proteção para que a gente não seja bombardeado. Elas desviam a gente de meteoros e tudo. Essas fazem como se fosse uma proteção na Terra. Então eu rezo, óbvio, quero muito que isso aconteça logo, não vejo a hora. Porque às vezes eu penso que a solução para nós seria essa intervenção. Porque se a gente for depender do que a gente está vendo hoje aí fora, o negócio está cada vez mais complicado de acelerar o processo de transição nosso. Por quê? Pelos humanos, não pela Terra. A Terra é maravilhosa. A Terra é um dos locais mais fantásticos que tem. Os próprios galácticos falam isso, que o que se sente aqui, só se sente aqui. Esse tesão que a gente tem, que a gente vibra aqui no planeta Terra, só tem no planeta Terra. E os planetas não se sente isso. Então, quer dizer, para que as coisas melhorem de fato, a gente vai precisar dessa intervenção. Só que eles não vêm para cá para mudar as coisas assim para nós, entendeu? Quem tem que mudar as coisas somos nós, os humanos. O que eles vão fazer vai ser contribuir com o conhecimento que eles já têm, que eles já passaram pelo que a gente passou, para nos ajudar a transformar o sistema educacional, o sistema de saúde, o sistema político, tudo. Eles vão ajudar a gente com novas tecnologias e a gente vai tocar o barco. Não fica... Sabe aquela coisa assim, só vai melhorar se Jesus voltar, só vai melhorar. Se Jesus voltar do jeito que ele veio da outra vez, crucificam ele e fazem até pior. Entendeu? E os ETs é a mesma coisa.
eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, eles só vão contribuir, como já estão fazendo através das canalizações, que as pessoas vão canalizando novas tecnologias. Vocês já mostraram aqui várias mesas, radiônica, mesa isso, mesa aquilo. Tudo isso são tecnologias alienígenas, que não são daqui. É que quando você fala alienígena, parece uma coisa meio fantasiosa, tipo assim, tudo que não é da Terra é alienígena, gente, né? Não é terráqueo, não é terreno, né? Não tem... E tem vida em todos os planetas. É que procuram vida igual a nossa, não vão achar. Se os caras estão vivendo numa dimensão diferente da nossa, o corpo nosso é igualzinho o que existe dentro da atmosfera da Terra. Em Vênus é a mesma coisa, em Marte é a mesma coisa. Em todos os planetas tem um tipo de vida diferente. Entendeu? Então é uma coisa óbvia, assim, que eu não consigo entender por que tem gente ainda que nega isso, sabe? Tipo, você tá viajando, falando de ET, meu, ai, que idiota. Tipo, idiota que não acredita, na minha opinião. Porque é uma coisa óbvia na minha mente, assim, sempre foi. E eu sempre tive esse contato de ver nave e em desdobramento eu já tive vários também. E de acordar com alguma coisa em mim. Isso também eu já chip? tive. Já tive isso também. Você teve chips físicos? Físicos. Você chegou a remover? Não, sumiu. O teu próprio organismo, ele absorve. Porque não é uma coisa de um material igual a gente conhece, né? Tipo um metal, alguma coisa assim? Não, mas dava pra ver. O tipo, corpo... no meu braço. Uma vez eu acordei, esse que eu te falei que eu olhei pro céu e vi... tipo, Saturno e umas luas grandonas. Eu acordei e parecia que tinham dado um soco na minha testa. Bem aqui, ó, no terceiro olho. Te juro. E nesse dia, nesse evento que eu fui, tinha até um cara da revista UFOS, que era um senhorzinho, eu não vou nem lembrar o nome dele agora, mas foi muito tempo isso. O Gevaia? Não lembro, um senhorzinho de cabelo branco. Não lembro se Talvez era ele. seja. Ele que fez essa palestra. Tá. Vamos então voltar para os seus contatos. Conta pra gente quando foi o seu primeiro contato com nave, avistamento, e qual que foi o mais impressionante, assim, o mais intenso que você teve? O meu primeiro foi... Nossa, eu não sei se eu tinha uns 2 anos de idade. Isso marcou muito pra mim. A gente não tem muito memória disso. Mas essa memória eu tenho. Na casa da minha avó, que era espírita, umbandista. Eu tava dormindo com ela, acordei e falei que eu ia no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu vi uma luz na sala. Muito intensa, muito intensa. E fui lá olhar, né, criança. Aí essa luz refletia, ela vinha lá do vitrô da sala, refletia no chão, num quadrado com 3 estrelas. Quando eu voltei e contei pra minha avó, ela falou assim pra mim, é teu anjo da guarda. Fiquei com isso pro resto da vida. Depois, quando eu fui estudar no Aquantário aqui em São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar do Aquantário, do Pedro Maurício, ele... Lá não é um centro espírita, não é religioso, mas eles estudam os ETs e a ufologia espiritual. Eu fiquei anos estudando lá. E aí eu descobri lá que foi meu primeiro contato. Esse foi meu primeiro contato. Eu devia ter uns 2 anos, mas é uma memória que nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais, nunca mais. Tive essa do evento, que foi do Aquantário também, que inclusive no evento ele fazia vigília, sabe? Pra você fazer avistamento. São José do Rio Preto, isso. Muito legal também. E eu tive algumas na França. Na França tudo acontecia comigo, por quê? Porque como eu estava muito isolada, e onde eu morava não tinha um barulho. Eu escutava o barulho do meu chakra. Você tem uma noção. Não sabia nem que o chakra fazia barulho. Eu fui descobrir porque eu ouvi um barulho quando eu ia dormir, mais ou menos assim, sabe, tipo um motorzinho, que eu falava, gente, não é possível. Que barulho é esse? Aí o Gabriel, meu filho, falava assim pra mim, você tá viajando, não tem barulho nenhum. Começa com as tuas loucuras, que não sei o quê. Porque apesar dele me ajudar, ele não acredita muito nas coisas, não. E, gente, aí eu fui pesquisar e eu descobri que todos os nossos chakras têm um som. Uhum. E como era um silêncio muito, 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 muito forte, eu ouvia. E lá eu tinha muito sonho lúcido. Eu dormir, eu acordava numa mesa de reunião, tipo essa mesa assim, só que era uma mesa de reunião branca, com alguns seres que eram humanoides, assim, adâmicos, parecido com a gente. Mas tu via que não era humano. A pele deles diferente, bem diferente da nossa. Só que não assustava, né? E eu sentada na mesa de reunião,
E aí eu tomava um susto, porque era muito rápido. Eu voltava pra cama, eu via todo mundo ali, na minha volta, dormindo de novo. Eu falava assim, não, mas eu vou voltar pra lá porque eu quero saber o que que é isso. Aí eu deitava de novo. E voltava pra lá. Então eu participei de várias reuniões. Às vezes eu conseguia lembrar mais ou menos o que estava sendo falado. Mas a maioria das vezes o que acontecia? Eu acordava com aquela lembrança, como eu não anotava, eu perdia tudo. Conforme eu ia despertando mesmo, acordando, ficando em vigília, eu perdia. Por isso que o toque, até coloquei em um vídeo último no meu canal falando sobre isso. A gente tem que anotar. Porque a nossa consciência, o nosso consciente, ele vai perdendo a informação que você adquiriu lá, entendeu? Porque quando você estava lá, você estava mais expandido do que você está agora em vigília. Você não estava totalmente você, entendeu? Você estava além. Você estava acessando a tua consciência mais expandida. E outra foi eu dando uma palestra sobre genética. E olha só que loucura. Eu estava deitada no meu quarto. Eu olhava pela janela, eu fechava o olho, eu tava atrás de mim. Parecia como se fosse um chroma key, sabe? Só que não era. Era como se fosse o cosmos atrás de mim. Eu podia estar dentro de uma nave, mas o que eu via era o cosmos aqui atrás, escuro, com os pontos e tal. E eu falando sobre genética. Eu não venho me pedir para falar sobre, não sei nada sobre genética. Mas o que ocorre nos desdobramentos com muita gente e acha que é sonho? Eu sabia que não era sonho porque eu estava consciente de que eu estava dormindo. E eu falava, inclusive, nessa palestra que eu estava dando, sobre o vírus que estava na Terra. Como que funcionava aquilo. Gente, que loucura. Eu fiz um vídeo, tem esse vídeo no meu canal, falando um pouco sobre isso. Porque assim que eu acordei, eu fiz um áudio falando mais ou menos. Ficou um pouco confuso. Se eu tiver que te explicar agora, eu não vou conseguir. Mas o que ocorre? Eu estava meditando muito nessa época. Quando você começa a meditar, o teu processo de expansão de consciência, ele começa a ocorrer mais acelerado. E aí você começa a fazer desdobramento consciente. Porque eu nunca consigo fazer com técnica. Eu tenho técnica no canal ensinando a fazer. Mas é muito difícil eu fazer com técnica, eu não consigo. Eu nunca lembro. Agora, às vezes acontece sem querer. E quando você faz meditação, pelo menos cria o hábito de todo dia uns 10 minutos, tu coloca uma frequência e fica em silêncio, você começa a vir para ti imagens, mensagens, que é da onde? É da tua própria consciência, que está expandindo. E nesse dia aconteceu isso comigo. Eu estava provavelmente dentro de uma nave, por isso que eu vi o cosmos ali atrás de mim falando sobre genética. Então, esses contatos que eu tive mais forte para mim foi em sonho lúcido.